Empresário gaúcho Hermes Freitas Magnus, de 44 anos, ex-parceiro de negócios do ex-deputado federal José Janene PP do Paraná, em uma fábrica de equipamentos industriais em Londrina. Magnus foi o responsável por uma série de denúncias que serviram de ponto de partida para o inquérito que resultou na Operação Lava Jato. O Magnus, de 44 anos, jovem ainda, que vai falar comigo agora, foi quem deu o start na Lava Jato. Deve morar nos Estados Unidos, porque deve ter saído corrido daqui com medo de morrer. Bom dia, Magnus, Hermes Freitas Magnus. Eu confesso que nunca tinha ouvido falar de você, porque é assim mesmo que acontece. Quem denuncia sai do rebanho e corre o risco de morrer, de calarem a sua boca com uma bala, ou envenenado, coisa desse tipo. Mas é um prazer e um orgulho falar com você agora, Hermes. Bom dia. Bom dia, Datena. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Aliás, deixa eu passagem, a TV Bandeirantes foi a primeira que trouxe o meu caso à tona, aí, através do Sandro Barbosa. Enfim, que teve coragem de trazer o início dessa história, né, que hoje os outros veículos estão noticiando. Mas mais ou menos isso que você falou, né? A única diferença que existe no meio desse mundo dos delatores é que eu estou no processo da Lava Jato como vítima e como denunciante. O denunciante no Brasil, infelizmente, ele não tem a mesma sorte de um delator, que pode sentar à mesa da PGR para negociar os termos. Você simplesmente, se quiser ficar vivo, você precisa pôr o pé na estrada. E foi isso que aconteceu comigo algumas vezes desde 2008, pois a denúncia inicial eu fiz em 2008. E o advento Lava Jato acontece, nós temos isso somente em 2014. Você pode imaginar o que eu fiz para me manter de pé entre 2008 e 2014. 2014 eu já tinha reiniciado, eu já tinha enxugado as lágrimas, eu já tinha recomeçado outra empresa, com um novo nome, com um novo design. José Janene já havia morrido, né? Morreu ou foi morrido, não se sabe, também não cabe mais entrar nesse detalhe, mas eu tive que recomeçar. E quando eu recomeço, já tinha recomeçado, já tinha reconquistado os clientes que eu havia abandonado em 2008 em fuga. Você imagina, você deixar clientes com maquinário caro, sem assistência técnica, máquinas incompletas e simplesmente botar o pé na estrada e ninguém entendeu nada. Para mim, para os meus clientes, no primeiro momento, eu era um picareta que sumi com o dinheiro e com as máquinas, com os equipamentos deles. Demorei anos para reconstruir a minha imagem. Quando eu reconquisto os clientes, acontece a Lava Jato. Peço proteção ao Ministério da Justiça, e o pessoal da Lava Jato tentou também, um procurador dentro da Lava Jato oficiou a outras instâncias da PGR, e teve até um senador que justamente é um senador que não está na lista, né, do Fachin. Ele intercedeu, aliás, foi o único político que intercedeu por mim, intercedeu pedindo ao Ministério da Justiça, na época, o ministro José Eduardo Cardoso, proteção. Ninguém se dignou a dar, não recebi nenhum tipo de resposta, que é pior do que você receber uma resposta negativa. Por fim, depois de tanta pressão, eu não tive mais. Eu fui obrigado a fechar novamente a nova empresa que eu abri, abandonar novamente os clientes, abandonar o Brasil e rumar a Portugal. Em Portugal, o seu José Dirceu conseguiu conspirar com o ministro, na época lá, o Passos Coelho, através do seu parceiro de maracutaias, o Miguel Helvas, e conseguiram me tirar de Portugal. E sob a alegação que as autoridades brasileiras disseram que eu não era ninguém. E essa informação saiu de onde? Ministério da Justiça e Itamaraty, que estava minado por essa corja. Bom, não tinha mais escolha, tinha que deixar a Europa, porque é um visto só, nós estamos falando de espaço Schengen. Eu não tive outra escolha. Eu peguei o primeiro visto de turismo de um país que eu tinha encartado no meu passaporte,
e me mandei, cheguei na imigração com a roupa do corpo e uma mochila e pedi asilo político. Num processo demorado, depois de 8 meses, descobriram que era verdade. E o despacho da imigração deste país, que eu prefiro não declinar o nome nesse primeiro momento, o despacho foi pesado contra a política brasileira. Eles chamam a política brasileira de máfia, que é exatamente isso. E eu prefiro não revelar os detalhes dessa história, até mesmo para preservar esse país, para não ter nenhum enrosco diplomático, enfim, porque o despacho realmente foi pesado, né? Chamam de máfia e falam que, pela lei das probabilidades, se eu voltasse ao Brasil, eu teria um risco enorme à integridade física. E isso eu percebo desde que eu fiz as primeiras denúncias, porque eu enviei e-mails, eu bati a porta de muitos políticos. E quando ninguém me respondeu, veio a primeira ideia à cabeça. Giannini tinha razão. Ele mandava nessa turma. E ele falava isso. Então, quando eu tenho essa negação, que ninguém me responde, eu vejo, nossa, o nível de contaminação realmente é enorme. Com o passar do tempo, naquele primeiro momento, lá antes de 2014, como disse, eu já tinha enxugado as lágrimas, eu passei problemas, por inúmeros problemas, inúmeras dificuldades. Naquele momento, em 2009, quando eu deixei o Brasil, depois de ter feito todas as denúncias, ter aquela sensação de que eu estava conversando com as paredes, porque essa é a devolutiva das autoridades brasileiras a uma testemunha, né? Eles olham com descrédito, eles olham igual a Dilma Rousseff olha a quem denuncia ela, como um alcahuete, como uma pessoa sem valor nenhum. As pessoas, devido a essa cultura das pessoas não diferenciarem o que é denunciante e o que é delator, né? Delator, para mim, é um bandido desertor. Mas, na cultura brasileira, é tudo uma coisa só. Delator é denunciante, é aquele cara que denuncia a mãe. Bom, é o cara que denuncia a mãe para se salvar, não era o meu caso. O meu caso era denunciar o que tentaram fazer com a minha empresa. E, felizmente, eu descobri poucos dias depois de ter feito o negócio com essa gente, que era o Giannini, operava através de uma empresa em São Paulo, no bairro Itaim, chamada CSA Project Finance. Né? O que nós estamos vendo aí da Lava Jato, nós estamos vendo a derivação do que nasceu na Lava Jato e na GDF, mas lembrando que ainda tem partes dessa CSA, do conglomerado deles, que a Lava Jato nem tocou no nome ainda, como, por exemplo, a CSA Securitizadora, que serviu de lastro para um monte de maracutá e leva a um outro bando de políticos. Né? Então, quando você fala, Atena, que você não sabe onde vai acabar essa Lava Jato, eu lhe confesso que eu achava que sabia. Não sei mais. O terreno é vasto. Ontem, escutando o seu Emílio Odebrecht falando que quem o introduziu a Lula e vice-versa foi Mário Covas, primeira coisa que me veio à mente, quer dizer que todo esse tempo, enquanto os ativistas brasileiros, os ativistas de internet, das redes sociais, dizem que o nosso problema é ideológico, é o comunista, é isso, é aquilo, aquele outro, eles estavam ajudando a criar uma cortina de fumaça, porque, na verdade, o problema é que, enquanto se discutia se era um problema de ideologia política, eles estavam roubando no atacado. Eles estavam praticando a cleptocracia. E isso eu vejo com muita tristeza, porque se o nosso problema fosse político, talvez ele estivesse mais próximo de uma solução. O nosso problema não é político. O nosso problema é exatamente isso que você falou. Não há mais como diferenciar esses grupos de um Marcola, de um traficante, desses gangsters notórios, né? Não tem mais como diferenciar. Então, o nosso problema é muito mais sério, porque se fosse político, a gente ensinaria, talvez, o povo a votar melhor. Aprender a votar pela cultura brasileira vai demorar um pouco.
mas a gente poderia minimizar o problema nas urnas. Não tem como sem ter uma limpeza muito profunda, né? Eu fico feliz. As pessoas me perguntam, né? Poxa, mas foi triste, foi triste, está sendo triste. Eu não senti justiça ainda a meu favor, né? Como eu disse, eu não tenho o poder de barganha de um delator. A legislação brasileira não prevê isso. O último pedido de ajuda que eu pensava lá atrás em voltar para o Brasil, hoje confesso que eu já não penso mais, mas eu pensava lá atrás em voltar para o Brasil, eu pedi à Polícia Federal, ao Ministério Público, uma avaliação dos riscos. E então veio a devolutiva. Nós só procedemos este tipo de avaliação de risco para dignatários. Bom, eu disse, então eu não sou ninguém, né? Eu fiz um papel de idiota, né? Mas com tudo isso, eu fico feliz que talvez eu tenha ajudado a criar um divisor de águas e que a nova geração, né, essa está um pouco tarde, talvez se desperte por uma nova consciência, né? E com isso a gente possa realmente discutir o que precisa ser discutido. A reforma do Brasil começa pelo povo, pela sociedade, não mais pelo político. Do político a gente não pode esperar, somente de uma nova geração de políticos. E é só o povo que pode fazer isso. O Hermes, primeiro idiota somos todos nós. Quanto à delação, eu sempre disse que o benefício da delação premiada, ele é muito maior do que o que ela produz. No caso do Brasil, fico até em dúvida porque, na realidade, só se podia chegar a essa máfia, essa corja, da forma que chegaram. Porque aqui o delator premiado, como disse o nosso Hermes, diferente do cara que vai lá e entrega um esquema e ele não é bandido e por isso não precisa de proteção do governo, aqui o delator premiado tem proteção do governo, vai para casa, que geralmente é mansão com piscina e tudo mais, em prisão domiciliar, devolve 100 milhões e ainda tem guardado lá fora uma quantia imensurável. Esse é o delator premiado. O bandido delator premiado é tratado muito melhor do que a testemunha, que é o caso dele, do que o denunciante, que é o caso dele. Mas com tanta bandalheira hoje explícita no Brasil, provando que você estava certo, você acha que se você voltar para o Brasil você morre? Datena, essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias, mas vamos falar, cada político desses, eu de perto, eu presenciei a forma que o Giannini lidava com desafetos. Né? Eu presenciei ele ao telefone, aos berros, porque ele era prepotente, enfim. Ele tratava aos berros, ele chamava de filha da mãe, o governador, ele era... Mas aquela corja que vivia em torno dele, os bandidos, satélites ali, que eram os oficiais imediatos dele, ele mandava o cara mais santinho deles. O cara mais santinho, para você ter uma ideia, Datena, o cara que foi preso, o Roberto Brasileiro, que foi preso agora na operação A Carne é Fraca. O mais santinho. Então, o que eu tenho medo é que tem aí cada deputado desses deve ter uma legião de capanga que vão morrer de inanição por falta da proteína e da corrupção. E isso me dá medo. Você tem uma ideia? Eu presenciei conversas dentro da minha empresa de uma desinfetação, como eles chamavam. Eles desinfetaram uma das fazendas do Giannini que foi ocupada por sem terra, que diziam que havia pessoas que nunca localizaram, que talvez tivessem sido desintegradas em alguma fogueira de pneu. E a milícia foi armada, a milícia do Giannini foi armada com armas que vieram de fóruns e delegacias do Norte Pioneiro. Fornecidas por quem? Por um juiz, que era um juiz de aluguel do José Giannini.
O que aconteceu com esse juiz, que nunca ninguém falou? Esse juiz, na região metropolitana de Curitiba, pode procurar aí na internet, você encontra, ele caiu dentro de casa, bateu com a cabeça. Acidente doméstico. Como é que eu não vou ter medo? A Lava Jato explora os fins intelectuais do bando. Mas vamos falar do baixo clero, né, que tentaram me pegar várias vezes. Queimaram uma casa em Santa Catarina. Sabe? Me roubaram no Banco do Brasil com assim que eu fiz uma transferência de 20 mil na boca do caixa na cidade de Blumenau, conseguiram 80 mil para conta de um cara que foi comprado por eles. Na Caixa Econômica Federal a mesma coisa. Eu entro na Justiça Federal, peço ao juiz, à Justiça, que quebre, que ordene a Caixa Econômica fornecer os dados do IP de quem fez a transferência. Perdi a ação. Fui condenado a pagar as custas do processo. Ou seja, o requisito, cala a boca, vai embora. Então, como é que eu vou ver um país destes como seguro para mim? Eu não tenho mais. Infelizmente, o Brasil acabou. Eu tentei, fui teimoso. Voltei uma vez, reconheci a minha empresa, quebrei a cara. Não dá mais. Seria loucura da minha parte em pensar que eu teria algum espaço no Brasil. Como você mesmo disse que você jamais tinha escutado meu nome, 99,9% dos brasileiros nunca ouviram falar disso. Talvez as autoridades acharam que o anonimato fosse a melhor forma de me preservar. Não sei. Mas confesso que eu vejo isso com muita tristeza. Para mim, eu tive uma perda muito grande, mas a pior das perdas é não poder voltar ao Brasil. Tem uma ideia, lá em Fuga, em 2012, 2010, aliás, minha mãe faleceu, eu não pude entrar no Brasil, foi o enterro dela. E aí, como faz? Quem paga isso? O Hermes, além dessa história da fazenda, o desinfetado foi mandar matar mesmo o pessoal que estava ocupando lá, só para deixar bem claro aqui. E desaparecer como desapareceram com vários cadáveres no Brasil, eles têm jeito de desaparecer. Faz farelo para dar para o gado comer e daí por diante. Você presenciou outras cenas desse tipo, de quem não queria rezar na cartilha desses bandidos, do Jamene e Companhia Limitada? O que acontecia com esses caras? Você presenciou algum fato concreto? Olha, eu escutei muitas histórias. O Jamene, quando chegou um certo tempo, porque nós tínhamos aí um curto espaço de tempo antes de efetivar a empresa. Então, antes foi feito um contrato, um due diligence de 6 meses. E eu, durante esses 6 meses, eu descobri logo, 30 dias depois, eu descobri do que se tratava e tentei fugir. Eles não aceitaram, eles disseram, não tem contrato, você tem que ir até o fim, a gente fez negócio com um homem, e você não pode, se você não aceitar o nosso dinheiro, você vai ter uma vida azeda. Sua única solução vai ter sumir desse país. Bom, então, se é assim tão gentilmente, eu fico, né? Vai lá. E fiquei no lado deles tentando juntar provas. Mas o desespero deles era que eu deveria assinar contratos de mútuo para legalizar toda a grana que eles já tinham metido no negócio. O que o Jamene fez? O Jamene empossou na empresa a filha, que se diz santa aí, que se diz vítima também, então assim, como diretora comercial. Ela criava todos os e-mails. Quem abastecia carros que a empresa volta e meia precisava alocados era uma locadora do irmão. Quem cuidava da produção era um primo, né? O tal de Merreidin Janene, que era jagunço, era bandidão mesmo, né? E salivava assim, para contar as coisas que ele aprontava, né? Enfim, e aí por aí afora, um bando de gente. Esse Roberto brasileiro que está preso, ele tinha cadeira cativa dentro da minha empresa, está lá sentadinho na mesinha dele, só fazendo as coisas do chefão. O Janene chegava na fábrica, nos dias de visita, que ele chegava às quartas e aos sábados,
Ele caminhava a fábrica inteira com 2 aparelhos celulares, um em cada ouvido, escutando os desafetos. Ele tinha uma companhia de telefonia celular, que pouca gente sabe disso. Eles montaram, ele e o Youssef, a Vox Telecom. Ele tinha uma telefonia VoIP, com um sistema de comunicação até bem inteligente, e eles, a quadrilha toda tinha telefone. Então, quando chegava, estava no nome de um cunhado. Quando chegava alguma interceptação judicial, eles tinham tempo de trocar de número. Eles tinham tempo de fazer as coisas deles. Então, eles eram muito bem estruturados para cometer os crimes. E o Janene passava lá horas. Eu via ele caminhando pela fábrica. Quando você olhava para ele para falar com ele, ele dava um sorrisinho, apontava os telefones e tal, e ficava escutando. E aí um dia eu perguntei a um desses imediatos dele o que ele fazia, né? Não, ele sabe de todos os passos. Alguém dele está tendo uma conversa na Petrobras e ele está escutando. Ele está com um retorno. Alguém está tendo uma conversa em tal lugar e ele está tendo retorno. E um dia eu presenciei o Janene. Alguém tentou chegar na Petrobras, no sistema de compra, sem o aval dele. Um outro deputado. E ele liga para o sujeito e dá gargalhadas do sujeito, dizendo: e aí, idiota, conseguiu alguma coisa? Eu estou sabendo que você esteve lá. Ou seja, ele deixava muito claro que era ele que mandava. Bom, no decorrer dessa história, ainda nos 6 meses, eu desesperado para encontrar uma forma de ir embora, ele me revelou, ele começou a me tratar muito bem, ele levava para casa dele, ele me tratava bem porque ele precisava da minha assinatura. Enquanto a jagunçada quase me espancava na fábrica durante a semana, ele, quando chegava a Londrina, ele me tratava muito bem, mas muito bem mesmo, né? A minha sócia, que era jornalista, ele ofereceu a direção de uma estação de rádio que ele tinha, né, em Londrina. Para mim, ofereceu muitas coisas, carros de luxo. Ele me tratava muito bem. E diz que ao final do diligência, eles estavam abrindo uma versão da minha empresa nas, não sei se Caimã ou Bahamas, não lembro direito, para ser uma offshore sócia, que seria a parte dele na minha empresa. E aí ele me explicava que ele citava o caso da OAS Eletropaulo, que quando os procuradores entraram na Eletropaulo para descobrir alguma coisa, eles descobriram que o investidor era uma filial numa offshore. Quando bateram nessa offshore, a offshore era a proprietária dessa offshore era uma outra offshore. 2, 3, 4 gerações. E era assim que eles escondiam as coisas. E o Janene contou que ele iria fazer a mesma coisa com a minha empresa. Bom, eu, mais assustado ainda, eu sempre tratava de buscar provas e enviar anonimamente para a Polícia Federal. Mal sabendo o risco que eu corria, porque até então eu, ingenuamente, eu não sabia que toda a polícia, para mim, toda a Polícia Federal era isenta. Mas com o tempo eu aprendi que não. Tá? Eu sou muito grato à Polícia Federal, eu tenho o maior respeito por delegados da Polícia Federal, eu acredito em pessoas dentro da Polícia Federal, mas eu não acredito na instituição Polícia Federal como um todo. Tá? Porque eu acho que se fosse depender só deles, eu estaria morto hoje. Tá? Ao contrário da Procuradoria da República, eu acredito naquele núcleo lá do Deltan Dallagnol. Não me falem de Procuradoria da República, instituição geral, que eu não acredito. Eu não acredito. Há contaminação política, sim. Como eu também... E por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu volto às minhas anotações lá da época do Janene, e aí volta a tua pergunta. O Janene, eu vi ele comprar um candidato à eleição de Londrina que havia passado ao segundo turno, mas não era o candidato dele. Mas era uma pessoa que ele conhecia. E eu estava numa reunião com o Janene, num sábado pela manhã, e esse candidato liga, e o jagunço imediato dele lá, que cuidava do dinheiro, disse: olha, está aqui no telefone o fulano, na sequência eu vou lembrar o nome, não fugiu agora, e está com dívida de campanha e está precisando de apoio porque ele passou para o segundo turno. O Janene fecha o telefone, alguém passa o telefone para ele, ele fecha o telefone e diz: aqui, ó, quanto que é? 150 mil?
deposita 150 mil e manda ele passar pro lado de cá, que depois eu falo com ele. Ele pega o telefone e diz isso pro cara também. Diz, olha, aqui, ó, já passei a instrução aqui, eu já estou mandando o dinheiro e passe pro lado de cá, depois a gente conversa. Era assim que ele mandava, né? Então, com relação aos desafios, eram os jagunços que contavam como é que achacavam, como é que aprontavam, como é que chegavam nos prefeitos para comprar o apoio dos prefeitos em licitações. Por exemplo, o Janene vem de uma empresa chamada Eletrojan, que fez a iluminação pública de vários municípios de norte a sul do Brasil. Tem prefeitos, acho que enrolados com os tribunais de conta até hoje, porque ele vendeu poste a preço de carro de luxo. E uma dessas situações que foi contada na mesa, dentro da minha empresa, no refeitório da minha empresa, pelo Merreidim, é que ele chegou numa cidade do interior de Rondônia e bateu no prefeito, chegou na casa do prefeito e disse para o prefeito, olha, o Janene mandou lhe dar 10% para sua campanha daquele contrato lá. De repente o prefeito deu um murro na mesa, isso o sujeito contando, né? Deu um murro na mesa, negativo. E esse Merreidim contando, desesperado, disse, meu Deus, aí vem lição de moral, e agora, o que eu faço? Vai correndo. O prefeito dá um murro na mesa, outro murro na mesa e diz, menos de 20%, nada feito. Agora a gente está vendo o que é isso aí. Então, assim, eles contavam isso. O preço estava errado, né? O preço estava errado. O preço estava errado, não era a atitude. Então, eu escutava isso direto. Pra você ter uma ideia, um dos jagunços ganhou uma facada embaixo do braço só para ver o naipe das pessoas. Ele andava com o braço todo atrofiado. Esse Merreidim não tinha dedo. Tudo mutilado. Imagina do quê? Imagina do quê? Não quero fazer nenhuma analogia a outras pessoas que talvez não tenham membros, mas sabe, é uma coisa assim, eles eram briga de foice, vai. Era um time assim meio da pesada, os apelidos eram assim, tipo, navalhada, era tudo assim, imagina. São mais ou menos perto dos apelidos que a gente começou a saber agora dos políticos brasileiros que eram corrompidos pelo tal de Odebrecht. Agora, uma pergunta que eu acho que se faz necessária, o Hermes. O Janene era o topo da cadeia ou você acha que tinha alguém acima dele? Depois dele, pelo que eu averiguei, na parte hierárquica do crime, era ele, Dirceu e Lula. Depois tinha os outros escalões. Porque ele batia no peito, isso eu falei, se procurar na internet, tem uma audiência aí que junto ao juiz Moro, que eu falo isso, ele batia no peito e dizia, só eu e Dirceu derrubamos Lula. Então, eu acredito que, mas eu acredito o seguinte, eu acredito que existam fugas que possam levar a outros. Por exemplo, criminosos de baixo clero que não deram tanta importância, eu acredito que tenham sido a Quem, forma... por exemplo? Tem vários. Por exemplo, vamos pegar a CSA Securitizadora, que eu lhe falei antes. A CSA Securitizadora é um braço da CSA Project Finance, junto com aquela GDF Investimentos, aí em São Paulo. Quem estava no contrato social da CSA Securitizadora? Bom, um doleiro ligado a Rosiana Sarney e um sujeito chamado Cláudio Mente. O sobrenome é sugestivo. O seu Cláudio Mente, ele é citado, mas ele nunca foi indiciado na Lava Jato. Quem era esse cara? Por quê? Porque o nome dele estava lá e ele era também testemunha no contrato de constituição da CSA Project Finance. Então, eu digo que essas pessoas que escaparam ao cerco, né, poderiam levar a outros pontos. Não sei se por falta de tempo, por ter escapado da logística, né?
Assim como eu tinha denunciado esse Roberto Brasiliano lá atrás, agora pegam ele na operação A Carne é Fraca. Talvez no futuro peguem essa gente. Mas, por exemplo, o sujeito que me levou até o Janene chamava-se José Mugiati Neto. Ele saiu impune apenas como testemunha do meu caso. Mas foi o cara que me levou. E foi o cara também que acusou a Polícia Federal. Eu tenho gravação disso. Mandei os áudios para a Polícia Federal na época. Acusou a Polícia Federal de ter colocado fogo na minha casa. Esse cara saiu impune, ileso. Teve um outro sujeito que era vítima também, como eu, que tentaram roubar as patentes de um produto farmacêutico dele no Paraná, aquela empresa Labogen, tentou roubar dele. Ele disse para mim, eu tenho gravado, tem a conversa do Skype, ele disse para mim que só escapou, não entrou na Lava Jato para não ter dor de cabeça, porque o advogado dele era um delegado da Polícia Federal, ou chegado de um delegado da Polícia Federal, e por isso ele não fez parte do inquérito, não foi nem iniciado em nada. Esse cara poderia ter ajudado com informações preciosas. Então, assim, eu acho que o advento Lava Jato, ele realmente veio para mudar o país. E, estruturalmente, ele precisaria de mais força. Por isso que as 10 medidas do Deltan, claro, tirando os excessos do doutor Deltan, os políticos se esquivaram de votar aquilo, deturparam, enfim. Mas isso talvez seja o poder que falta ao Ministério Público para que consiga dar assistência desde o denunciante, do informante, até ter mais poder para conseguir vencer os obstáculos da corrupção, até mesmo nas instituições de investigação. Né? A veracidade das suas denúncias, ela fica comprovada pela história. Primeiro, a desmoralização da sua empresa e da tentativa de desmoralizar por consequência a sua figura aqui no país. É assim que funciona, isso é coisa de máfia mesmo. E depois a perseguição em Portugal. Aí fica claro que o que você estava falando era verdade, não, o Hermes? Exatamente. A questão de Portugal para mim foi muito triste, porque o povo português, você deve conhecer Portugal, o povo português é um povo maravilhoso, sabe? É um povo fantástico. Eu adoro, gosto muito do povo português. Mas eu fiquei muito triste porque eu já tinha aterrissado meus comandos lá. Eu já estava começando lá, eu já tinha feito alguns investimentos. Se abandonar uma empresa que ficou lá gerando imposto sem nada. Na Europa você não apaga uma empresa, não fecha uma empresa. Você tem que continuar pagando imposto até o dia que você tiver condições de fechar e pagar os impostos. Então ficou lá aquele buraco. Ficaram clientes na Europa que você ia reconquistar. Enfim, para mim foi muito triste. Mas mais triste assim, porque Portugal é um país que sofre também um pouco dos mesmos males do Brasil com relação à política. Uma prova disso é José Sócrates. José Sócrates, o espelho do Lula, esteve na prisão. Numa das viagens dele que ele saía para evadir divisas e tal, enfim, pegaram ele no aeroporto com uma cifra lá frondosa, enfim. Mas a Odebrecht também esteve lá, aprontou coisas que deixaram um estrago nas finanças de Portugal terrível. Para você ter uma ideia, José Sócrates, ao final do mandato, já sabia que não ia ter dinheiro para fazer a linha TGV de Portugal, do trem de alta velocidade para ligar com o ramal espanhol. Mesmo assim, aprovou o projeto em favor da Odebrecht, com cláusula de rescisão, sei lá, algo em torno de 20%, 30%. A Odebrecht, até pouco tempo atrás, eu soube que estava executando, porque ele sabia que não ia ter dinheiro para fazer aquilo. Portugal já estava sob o resgate da União Europeia. Né? As finanças já estavam sob o resgate. E mesmo assim, a Odebrecht estava, há pouco tempo atrás, com a ajuda dessa cúpula política, executando o Estado português pela multa contratual por não ter feito a obra que eles sabiam que não iria sair. Então eu tenho pena de Portugal, porque é um país maravilhoso, é um povo maravilhoso. Isso me doeu muito. Né? Me doeu assim como me doeu ter que deixar o Brasil. Né? E vejo com muita tristeza que essa questão do que, por exemplo, quando eu fiz o meu pedido em Portugal, a diretora dos Serviços Estrangeiros de Fronteiras do Norte me chamou, me mandou um e-mail, venha ter comigo urgente no meu gabinete. Eu fui. Questão de uma hora e pouco, eu estava no gabinete dela. Me atendeu literalmente pela porta dos fundos. Não, o senhor fique tranquilo.
nós vamos resolver o seu problema por aqui, o senhor fica tranquilo. Eu fiquei tranquilo, né? Mas depois de alguns dias me chega uma carta, casualmente depois de eu participar de um programa de TV em que o âncora, esse programa também está na internet, pela CMTV de Portugal, casualmente durante o programa o âncora me pergunta: e o senhor, seu Marcos, o senhor colaboraria com as autoridades portuguesas se lhe pedirem? Olha, se me pedirem, se vierem até mim, eu ajudo. Eu não procuro, porque eu não quero ter a sensação de novo de falar com as paredes, relativo ao Ministério Público, né? Pois isso, o programa foi ao ar na noite de sábado. Na segunda pela manhã, o carteiro, que sempre chegava ao meio-dia, chegou às 8 da manhã, com uma carta com data escrita a caneta, pedindo que eu saísse do país, que o meu pedido não tinha sido aceito. Que as autoridades brasileiras diziam que não davam crédito à minha situação de perigo e que eu não era importante nem peça-chave da Operação Lava Jato. Bom, o site antagonista bateu na época nisso, está lá também, faço consulta, bateu nisso porque queriam saber quais as autoridades brasileiras fizeram isso. Então, esse enlace, nós estamos falando de uma ramificação internacional para proteger toda essa corja, né? Infelizmente, os países mais alinhados, no caso, nós estamos falando de Portugal, Angola, enfim, né? Eu achei que Portugal estava seguro porque eles estão sobre domínio administrativo, melhor palavra, da União Europeia. E tem normas, tem regras, né? Mas no combate à corrupção, eu acabei participando de algumas palestras na Transparência Internacional em Portugal, que lá se chama, o capítulo português da Transparência Internacional se chama TIAC, Transparência e Integridade, e através da TIAC eles chegaram a um pessoal do sindicato do CEP, que confessaram, que disseram: olha, o cidadão aí que vocês protegem foi vítima de perseguição política. A decisão foi política. Bom, para mim aquilo só confirmou o que eu na pele sentia sozinho. Porque quando você conta essas histórias ao cidadão normal, ou a quem... Isso aí é história de filme, esse cara é louco. Isso é teoria da conspiração. Eu fui tratado com descrédito até mesmo por autoridades desde 2008. Então hoje as pessoas chegam com aquela cara de Zé Colmeia, né? Era verdade, você realmente era um cara que fez aquilo, meus parabéns. Mas eu, claro, pelo fator histórico e por ter feito parte desse divisor de águas, eu fico feliz. Por outro lado, eu tenho que juntar os cacos e recomeçar novamente. E morro de medo. Você faria de novo isso, Magno? Você faria de novo ou não? Por uma questão de caráter, é da minha identidade, é do meu DNA. Eu sempre fiz isso, já quebrei a cara várias vezes, em coisas menores, né? No meu estado mesmo, no Rio Grande do Sul, eu praticamente saí corrido lá, depois que denunciei 28 prefeitos por corrupção, sei lá, em 97, 98, e também tive que abandonar um monte de compromissos da revelia. Tá? É da minha natureza, eu não aceito. Os caras me chamaram de tinhoso, que não aceita ser abraçado. Exatamente isso, sabe? Eu não consigo, é da minha natureza. Talvez por isso, por inércia, eu faria sim, sempre que batesse alguma proposta indecorada na minha cara, mesmo sabendo os riscos. Agora, é desanimador, é desalentador ver como as autoridades tratam denunciantes. Com exceção do Dr. Sérgio Moro, que sempre foi respeitoso e isento, né? Comedido até no falar, até mesmo porque o juiz não pode falar com parte, mas sempre se mostrou, como se diz, solidário, né? Nas poucas palavras que proferiu a meu respeito, foi muito solidário, senti isso. E alguns membros do Ministério Público, né, em Curitiba, ao qual eu tenho um grande apreço, grande respeito, tirando isso, é desalentador. O senador, e justiça seja feita, né? A gente está queimando aqui, demonizando os políticos, o único político, e eu gostaria de deixar isso registrado,
Quando eu estava em Londrina, um certo dia, que eu ia para a Europa atender um cliente, o Janene havia me dado um telefone da Vox Telecom para que eu fizesse um favor para ele no exterior. Que, depois eu descobri que quem foi preso, que devia ter sido eu, né? Quem foi preso com dinheiro na cueca foi o Enivaldo Quadrado. Pois naquele evento era para ter sido eu. Então o Janene e o Youssef me deram um telefoninho, fizeram o roteiro dos clientes que eu tinha que visitar na Europa e na volta eu tinha que parar em Portugal para buscar trazer alguma coisa que eu não sabia o que era. Então quando eu chegasse na Inglaterra, que era a última parada, eu tinha que ligar o telefoninho para receber instruções. Bom, eu estava no aeroporto de Londrina na saída, logo depois das eleições daquele ano, eleições municipais, e o senador Álvaro Dias estava sentado do meu lado. De repente, toca o meu telefone, eu atendo, era o Janene. E o senador Álvaro Dias estava ao telefone falando com outra pessoa. E o Janene reconheceu a voz dele. É o Álvaro que está aí do seu lado? Eu quero falar com ele. Aí disse, olha, infelizmente não dá porque ele está ao telefone. Mande o meu abraço a ele. Porque ele colocou o candidato dele no segundo turno. Ok. Era, não, sei lá onde, era Maringá, sei lá que cidade que estava falando. Eu, idiotamente, foi a cena terrível da minha vida, né? Eu desligo o telefone e eu fui tentar dar o recado. Senador, como vai? Ele, como todo político, foi cordial e tal. Olha, eu acabei de falar aqui com o seu José Janene, ele mandou um abraço para o senhor e felicitações. Atena, o Álvaro Dias saiu correndo. Me deixou falando sozinho. Quando eu falei o nome de Janene, e foi para o outro lado do aeroporto. Eu queria morrer de vergonha. Bom, depois, quando estoura a coisa da Lava Jato, eu recebendo ameaças, eu precisava pedir ajuda para alguém. Pedi para vários políticos de novo, até políticos que eu conhecia. Que eu sentei à mesa em outros tempos por questão social. Em São Paulo, viraram a cara para mim. Nem resposta. Bom, mandei um e-mail. Aí eu lembrei dessa história do Álvaro Dias. Eu todo envergonhado, faço contato com ele através de um amigo. E diga-se de passagem, meus amigos todos têm CPF e têm identidade. Eu chego, o Álvaro Dias me responde, me recebe em Curitiba, inclusive lembro que era um dia de jogo de Copa e tal, recebe na casa dele em Curitiba, e eu conto essa história para ele ficou meio constrangido também, tal, talvez não lembrar disso, tal, mas foi uma coisa instintiva dele. Ele foi o único político que oficiou o ministro da Justiça pedindo proteção para mim, não se dignaram tiveram a fidalguia de responder nem a ele nem a mim. Então, é uma questão de justiça, né? Infelizmente agora eu vejo que o Álvaro não está na lista do partido. Então, eu vejo isso eu vejo isso, não estou fazendo aqui política, não, tá? Eu só não quero, eu não posso demonizar, eu não posso ser injusto, pois o que eu vi até agora existe, né? Tem políticos sérios. Mas tem muita ação, embora eles sejam, tá lutando bastante aí para questão de foro e tudo mais, foro privilegiado, mas eu acho que a sociedade só soube dar valor até hoje a políticos que sempre mereceram ser execrados da vida pública, não, e foram blindados, foram elevados à máxima potência, quando o caráter não permitia nem que saíssem da porta da casa. O Magnus, mesmo nos Estados Unidos, mesmo depois de ter conseguido o asilo político, você se sentiu ameaçado em território americano? Eu não estou nos Estados Unidos, estou num terceiro país, que eu prefiro não revelar agora, mas assim, só para você ter uma ideia, durante o meu processo de investigação para que concedessem o asilo, certo dia, 3 policiais paisanos, supostamente de imigração, entraram no meu apartamento, me algemaram, ameaçando deportação. Eu estando legal. Eles estão falando em país de primeiro mundo. Até hoje eu não sei quem são os caras. Depois de uma prensa do meu advogado por telefone, os caras foram embora pedindo desculpa. Alguém mandou esses caras lá. Ou seja, eu não me sinto seguro. Nos Estados Unidos eu estive, sim.
em fuga entre 2009 e 2012. Eu fui deportado e me roubaram uma empresa também nos Estados Unidos, que hoje é meu concorrente. A empresa que eu recomecei nos Estados Unidos. Eu poderia ter pedido asilo aos Estados Unidos. Não pedi porque eu não trocaria jamais a corrupção brasileira pela corrupção americana. Pois no dia que me deportaram em Atlanta, os oficiais de imigração me pediram $150 mil para eu ficar. Isso tudo eu vou colocar no meu livro. Eu tenho documentos, eu tenho provas, eu tenho fotografias da sala de embarque, eu tenho, enfim, eu tenho tudo documentado. Tudo que aconteceu eu documentei. Então, assim, quando me falam dos Estados Unidos, eu saio correndo. Eu jamais trocaria a corrupção brasileira pela corrupção americana. Se existe, não pensem que não existe. Corrupção não é um problema exclusivo do Brasil. As offshores americanas fazem muito bem a economia dos bancos americanos. E sentem, eu sou pessoa não grata também pelo setor bancário que ajudou a lavar esse dinheiro. Então, eu tenho medo, sim. Eu continuo com medo. Qual vai ser o fim da sua história, o Magno? Você pode precisar, você pode prever, enfim. Bom, eu estou recomeçando, estou fazendo as vias de fazer uma faculdade, eu estou estudando, estou aprendendo, sei lá, a terceira ou quarta língua em fuga. Para alguma coisa serve, mas fica assim, eu acredito em vingança, eu acredito na possibilidade de vingança. As pessoas falam, não, você daqui a uns anos vai estar na história. Eu não quero saber de estar na história. Eu quero saber que eu sou aquele cara resignado. Eu enxugo as lágrimas e vou em frente. E vou recomeçar quantas vezes tiver que recomeçar. Mas é verdade. E eu tenho medo de vingança. Sim. Eu tenho medo de vingança. Né? Eu cortei muitas relações para proteger pessoas. Eu oculto nomes para proteger pessoas. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Porque eu temo. Eu temo sim, porque não é um problema. No meu caso, eu toquei numa ferida da globalização também. Então, aí nós estamos falando de, por exemplo, os mais fanáticos, vamos separar por núcleo. É o setor bancário que sentiu. É o setor ideológico de alguns partidos de sarcófago, aqueles caras lá que veneram algumas ideologias políticas, enfim. E eu confrontei muitos fanáticos. Né? É a mesma coisa você rasgar a bandeira do Corinthians aí na frente da torcida. O cara que acredita cegamente, né? E as pessoas no Brasil, infelizmente, elas veem política como um time, como uma partida de futebol. Elas estão torcendo para quem está ganhando. Né? Quem está ganhando então, isso é mal, isso é horrível. Então, infelizmente, eu afrontei essas torcidas com o que eu fiz. E eles, não sei lá se por lavagem cerebral ou o que foi, mas eles acreditam que eu sou um cara pago pelos americanos. Né? Se me pagaram, eu não vi o dinheiro até hoje. Se me pagaram, eu não vi o dinheiro até hoje. E eu sabe, acham que eu e o Sérgio Moro, esses caras conspiradores, aí tal, você foi pago pelos americanos para minar o nosso sonho socialista. Não tem nada a ver com o socialista que fizeram, foi roubo mesmo. Tá? Eu, por exemplo, vivo num país socialista hoje. Eu vivo num país socialista hoje. Eu vivo. O país que me acolheu é um país socialista. E funciona. Então, não é história de demonizar. O que fizeram no Brasil não foi socialismo. Nem projeto. Né? Foi roubo mesmo. Né? Foi roubo. Então, eu fico realmente muito... Você está dizendo que foi um roubo do PT ou um roubo generalizado? Um roubo generalizado, né? Porque por trás disso, por exemplo, hoje eu sei que quando a gente vê que o PSDB fez a apresentação de Odebrecht com Lula, qual a diferença do PSDB para o PT?
Eu não consigo ver mais nenhuma, porque eu já sabia lá atrás, na época do Janine, quem era Aécio Neves. Já era mal falado, sabe? Ele que se defenda, como você mesmo disse. Se o cara se sentir... ele que se defenda. Mas eu não tinha boas referências, assim como não tinha de outros, né? Então eu vou... enfim, eu acho que o problema... eu acho que o problema é grave, né? Esse crime transcendeu a política. Pode ser que tenha alguma sigla isenta? Pode. Eu não tenho o direito de demonizar sem conhecimento de causa. Então eu fico aqui, eu fico com algumas dúvidas. Mas a princípio a política brasileira houve aí todos comungam da mesma cartilha. Magnus, e já que todo mundo comunga da mesma cartilha e parece que é isso mesmo, você vê algum risco para a Operação Lava Jato e para o Sérgio Moro especificamente? O problema é o seguinte, eles começaram olhando, por exemplo, todos eles me chamavam de exagerado no início dessa história, eles minimizavam os riscos. Hoje eles devem pensar um pouco diferente, porque é isso que você falou antes, desses partidos políticos, tem político financiado pelo narcotráfico, sim. Há quem diga, eu não tenho provas, mas os jagunços do Janine me contaram que o Janine detonou o coração dele cheirando cocaína. Só para ver o naipe da história, isso ninguém fala. Então, eu tô pensando aqui se haveria uma saída. Se o Moro te desse garantias para voltar para o Brasil, você voltaria ou você acha que ele não tem condição de fazer isso? Olha, precisa descobrir. Hoje, primeiro assim, quando eu souber que toda a jagunçada tocou piano e vai ficar calminha, né, com acordo de delação ou sem acordo de delação, eu talvez fique um pouco mais tranquilo. Mas hoje, com o andar da carruagem, depois do advento do Sérgio Cabral, eu tenho minhas dúvidas em aceitar, mesmo com proteção. Parece que tem várias emissoras de televisão entrando em contato com você já para entrevistas e daí por diante, não é? Você está agendado com alguma emissora? Não, ainda não. Eu conversei ontem com o pessoal da Rede Globo. Eu conversei ontem e enfim, mas não... Tô aí... eu também piso um pouco em ovos, embora eu tenho que ser sincero com vocês, justiça seja feita. Eu não tenho... As pessoas tentam demonizar a mídia brasileira, o que é mal, o que é horrível. Eu não tenho nenhum problema com nenhum tipo de repórter que me entrevistou até hoje. O jornalismo brasileiro é da mais alta qualidade. Não vou entrar no mérito dos cartolas e das linhas editoriais que devem atender, às vezes, por necessidade, algum outro interesse. Mas eu sou muito grato à mídia brasileira. E todos que me ligam, eu falo, eu converso sem nenhum medo. Sem nenhum medo. Às vezes existe aí esse tipo de confusão entre a figura do denunciante e do delator, eu fico um pouco chateado e tal, mas eu não tenho nenhum problema de falar com a mídia brasileira. Eu acho que a mídia brasileira, ela está cumprindo o seu papel, né? O povo, infelizmente, foi doutrinado por um ativismo de prateleira aí, nos tempos, tem alguns malucos na internet que dizem, não, se não falou contra o Lula, ele é comunista. Sabe? Se não fez isso contra o fulano, é comunista. Não, eu não tenho isso. Eu não estou contaminado por essa nova ordem que estão tentando criar. E se Deus quiser, isso vai acabar logo. Essa história de digitar. Estão aí jogando povo contra povo. Estão aí falando em ideologia enquanto os caras roubam nosso atacado. E o problema não é isso. Nosso problema não hoje... Tem sequelas da tentativa de minar as escolas com ideologia disso, daquilo, daquele outro. Ok, existe, sei que existe. Mas relativo à política, não é uma questão ideológica. Então, assim, eu hoje
respeito e atendo todo jornalista que me liga. Claro que a gente tem apreço, óbvio que isso é normal, inclusive da democracia. Por exemplo, eu estive uma vez na Suécia e vi. Eu estive na Suécia e vi que lá você escolhe o jornal que você vai comprar. Eu quero ler hoje sobre o Partido Socialista. Eu vou na banca e compro o jornal do Partido Socialista. A mídia não tem essa história de se esconder. E eu, obviamente, eu sou partidário à mídia, mas eu leio a todos, eu assisto a todos, sem nenhum tipo de preconceito, até mesmo porque é importante a gente se situar sobre diferentes pontos de vista. É isso que constrói uma democracia. Mas no Brasil estão tentando vender essa ideia de que se você não é alinhado com o que você pensa, você é inimigo. Desde quando? Quando é que eles pensam que querem construir uma democracia com isso? Pobre povo. Né? Hermes Freitas Bagnos, que deu origem à Operação Lava Jato com as suas denúncias, que vive fora do Brasil em destino ignorado e que não vai revelar por questão de segurança, que tem 44 anos. Eu espero que você faça 45, 46, 47, 48, que um dia seja reconhecido devidamente com o seu lugar específico na história e que possa ter uma vida tranquila de volta ao seu país de origem, que por enquanto ainda é o nosso país. Muito obrigado, Hermes. Diga, Agostinho. Posso fazer? O Hermes está com a gente ainda? Oi, Hermes. Estou aqui. Não, desculpa, eu sei que a entrevista se alongou, mas foi importante demais. Nossos ouvintes, enfim, a Ana estava me chamando a atenção aqui, comentando demais. Eu sei que, Hermes, você está se preservando, não vai falar o país, enfim, tem que fazer isso mesmo, mas você tem família, não sei se tem mulher, filhos, enfim, e eu estava ouvindo você falar e foi me dando um mal-estar aqui de tentar me colocar na sua situação. Então o medo que você tem é natural, mas imagino que você sofra ainda mais pelos familiares, que não sei se estão próximos de você, longe de você. Acho que esse tipo de receio também em relação aos familiares deve ser algo maluco, né, Hermes? Alguns parentes mais próximos, eu proíbo de usar nomes nas redes sociais, pelo menos meu sobrenome, e eu preservo o máximo, né? Como eu disse, eu tenho que preservar essas pessoas. O meu destino, horas as pessoas acham que eu estou... se você olhar no meu Facebook, eu estou em Reykjavik. Se outra hora vão achar que eu estou no Quebec, outra hora vão achar que eu estou nos Estados Unidos, outra hora vão achar... Enfim, hoje é fácil, graças a Deus, de comprar telefone na internet com números diferentes. E fica essa confusão. As pessoas dizem, mas esse cara é um mentiroso. Esse cara, eu achei que ele estava lá. É uma estratégia e eu vou continuar fazendo, né? Para, enfim, estimular essa... Para que o povo também, passando essa história toda, talvez... eu não sei, talvez seja melhor até estar um pouco esquecido, porque talvez quando os políticos lembrarem de mim vão ficar com mais ódio, vão lembrar desse problema. Então, eu tento me preservar e preservar as pessoas. Hermes, muito obrigado e boa sorte, você precisa, tá bom? E parabéns pela coragem. Obrigado, Datena, obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes. Enfim, vamos em frente, vamos tentar mudar esse país, né? Esse país precisa renascer das cinzas e vamos dar força para essa nova geração aí que venha realmente com coisas novas, enfim, e sabendo, né, que vire a página dessa história de corrupção. Tem que virar, o jeitinho tem que acabar.